Olá, sejam bem-vindos ao podcast Saúde e Bem-Estar, o seu podcast para uma vida mais saudável. Eu sou Fernanda Santana e toda semana recebemos especialistas com temas relevantes para trazer mais qualidade de vida para você. Esta semana estamos recebendo a fonoaudióloga doutora Luciana Viana, especialista em neuropsicologia e musicoterapia, terapeuta holística, radiestesista e autora do livro Biocanto, Um Sentido para a Vida. Seja muito bem-vinda, Luciana. Obrigada. Luciana, eu queria começar com você explicando a sua escolha pela área da fonoaudiologia. Então, eu comecei a conhecer a fonoaudiologia quando a minha primeira turma, aos 16 anos, que foi uma turma de crianças especiais. E eu me apaixonei, né? Naquela época, a minha escolha era medicina. Só que dentro da medicina eu queria partir para a área de neuro ou psiquiatria, né? Porque eu queria trabalhar com pessoas que me apresentassem alguma dificuldade que eu pudesse ajudar, né? E essa turma me encantou. Aí eu fui, bati o pé, não, vou fazer fono. Fui a segunda turma de fonoaudiologia, né? Então eu escolhi por conta disso. Você tinha feito formação de professores na Sim, escola? fiz. Então você já tinha esse cuidado com crianças, você já tinha essa Sim, visão já. e dentro da formação de professores você conheceu e escolheu. Exatamente. E como é que você caminhou para especializar para a área dentro da fono na área neuro? Quando eu fui fazendo a formação, né, que era bem diferente de hoje em dia, né? São um total de, vai fazer 29 anos de formação. Eu fui observando as diferenças, né? E a gente está sempre se atualizando. Então, tudo que era neurológico, que eu pegava algum paciente, tratava um paciente que tinha alguma dificuldade neurológica, aquilo me chamava atenção absurdamente. E eu fui me aprimorando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, né? E estudando, estudando. Eu trabalhava tanto como professora, né, como em clínica, né? E sempre me aprimorando, sempre querendo saber mais dentro dessa área. E a neurologia, ela é vasta. Ela me oferece N opções, né? E um dos estudos foi dentro da musicoterapia. Só que eu não trabalho, eu trabalho um pouco diferente a musicoterapia, por isso que eu escrevi o Biocanto, né? Que eu utilizo a música como um meio, né, da pessoa se expressar. Então, o que que eu faço? Eu boto o estímulo da melodia ou da música, né? E dentro daquilo eu vou me comunicando com a pessoa. E a partir daí surgiram outras metodologias que eu também fui estudando e fui aprimorando e estou utilizando ultimamente. Luciana, como que a fonoaudiologia pode impactar na vida do paciente além da fala, com relação ao bem-estar, à autoestima? A fonoaudiologia ela pode abranger todas as áreas, cognitiva, social, né, dentro da validação social. Ela pode atuar na impostação vocal, como a pessoa se coloca. Muitas pessoas já procuraram que ia dar uma palestra, precisava impostar a voz, né? Pode trabalhar também dentro da psicomotricidade, onde trabalha todas as coordenações, né? Motora fina, motora global. E, enfim, ela traz N benefícios para as pessoas. Ela tem vários campos que podem ser aprimorados. E dentro desses campos, tem as suas especialidades. Eu, por exemplo, escolhi a neuro, né? Dentro de toda a questão neurológica. Agora, existem outros benefícios que a fonoaudiologia pode oferecer. Uma rouquidão, um profissional que usa, né, a voz, como vocês, né, precisam fazer aquela adaptação, repouso vocal, hidratar, né, trabalho de respiração também, que existe a respiração correta para a pessoa, que às vezes vem alguém, tenho um pouco de gagueira, né? Estou sentindo que a voz está falhando. Vamos trabalhar a respiração, impostação, né? Postura. Ou seja, a fonoaudiologia é um campo vasto. Luciana, quais são as principais patologias que você recebe nas suas consultas? Ó, atualmente, eu tenho muito quadro de TEA, né? O transtorno do espectro autista. É a maior demanda, né?
mas também atendo paralisia cerebral, atendo criança que teve um AVC, né? Bebezinha, teve um AVC. Mas a maior demanda ainda é o TEA, né? Que é um campo também bastante explorado, né? Dentro da questão do TEA, quais são é, as mudanças, as melhoras com relação à importância da fono? Olha, o TEA, dentro do autismo, vou falar porque cada colega trabalha de uma maneira, né? Eu trabalho com uma forma diferenciada, tá? Eu utilizo estímulos em pontos do corpo humano que mandam informações cerebrais. Então, nesses estímulos, atuam nas sinapses, certo? E quando vai trabalhando as sinapses, a criança me dá uma resposta. A criança não verbal. Vai ter a poda, que se chama, né, dentro das idades da criança. Existe uma poda e a partir daquele momento aquilo pode modificar. Sim, pode. Também, como não, né? E como é que eu faço? Eu vou utilizando o ultrassom, né? Por que você usa ultrassom? Para trabalhar toda a parte orofacial, deglutição, mastigação, tudo que pode comprometer a fala, né? A partir daí, eu uso pontos norteadores do corpo para que mande essas informações para o cérebro, né? E o cérebro comece a funcionar porque ali tem uma concentração de neurônios, né? Dentro dessa concentração de neurônios, ele vai atuar ali, para que eles possam se movimentar para dar a informação correta. Então, são pontos específicos, né, que eu vou estimulando e a resposta é quase que imediata. Isso é muito legal. Foi um estudo que eu estou fazendo já há bastante tempo, né? Quando eu cheguei nessa conclusão e as respostas que eu venho tendo durante o tratamento, foi assim, de uma satisfação, sabe, que acho que durante esses anos todos de profissão não paga, sabe? Você vê aquela criança que chegou na sua mão, que não falava, que, né, não fazia contato visual, que vivia naquele, entre aspas, mundo, né? Que tem um mundo próprio. São crianças maravilhosas, por sinal, que eles trazem uma riqueza de informação para gente, sabe? Que só quem tem um olhar para isso vai compreender, entende? E o que que acontece? Quando eu vejo a resposta deles, né, que eles chegaram, entre aspas, cru, né, e daqui a pouco emite que seja uma palavrinha, que seja uma vogal, não importa, aquilo já foi uma resposta. Aquilo que é o passo de formiguinha, né? Então, aquilo já foi uma resposta. Quando a criança chega, que eu tenho o hábito, na hora de ir embora, principalmente, vou até a porta, a gente bate na porta, aí eu falo, abre. Aí a criança geralmente olha, né? Aí tá, isso é um processo. Aí um belo dia, a criança vai lá, por si só, toque, 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 né? Bate na porta, abre. Gente, ganhou meu dia, sabe? Você não falou, né? Claro que às vezes eu faço um escândalo danado, mas eu tô me controlando porque eles se assustam às vezes, né? Então, cada resposta é diferente de um para outro. Uma coisa que é muito legal. Um autista, que ele agora mudou nomenclatura, mudou, né, que antigamente era síndrome de Asperger, agora é nível 1 de suporte. Então, tem um estudo sobre isso, né? Tem vários estudos sobre isso. Então, vamos botar uma criança, né, que chama suporte 2, 3, vamos botar 2, que não verbal. Um belo dia, a gente está trabalhando com essa criança, eu faço o meu trabalho do jeito que eu comentei anteriormente, né? E essa criança olha para mim e sorri. Isso é uma resposta. Ela está entendendo o que eu estou falando e ela está me respondendo. Então, assim, não é só o verbalizar em si, são as atitudes dela, como ela te olha, sabe?
como ela te olha e ela sorri dizendo, eu tô entendendo. Ali eu vi que eu ganhei, ali eu vi que teve uma resposta, sabe? E isso para mim não tem preço, é satisfatório demais. A pequenininha, tirando o autismo, né? Uma pequenininha que teve AVC, eu faço o mesmo tratamento. Utilizava uma metodologia que se chama reorganização neurofuncional do sistema nervoso central, né? E parei por um momento até chegar na fase, né, que ela se encontra e comecei com os estímulos nos pontos norteadores. Ela foi foi surpreendente que ela fez um exame que mostrava uma lesão, né, e um pouco de líquido, como se fosse uma hidrocefalia, mas um líquido dentro de uma das artérias. No exame seguinte não tinha mais, já diminuiu. Quando os pais me contaram, eu fiquei sem ação. Tanto tempo de formado, eu fiquei olhando, sem ação. Hoje, como ela tá andando, cantando, batendo palma, mandando beijo. Essa área do cérebro, então, está sendo recuperada, né? Exatamente. Está conseguindo recuperar aquela área. Você falou Uhum. da questão dos pais, Luciana, eu queria saber qual a importância da participação e do trabalho em casa também para o trabalho do fono, para o resultado do tratamento. Fundamental. Os pais que trabalham junto conosco, né, dão esse segmento em casa, né, como? Ah, eu não tenho, né, muitos deles até precisam de atenção, um cuidado especial. A gente também tem que ter isso enquanto profissional, sabe? Não é chegar para o pai, para a mãe e olha, é assim é assado. Não, acolher eles porque eles precisam, sabe? Porque também é uma novidade. Como eu vou lidar? O que eu vou fazer? Então, o que eu vou fazer? Tudo que for feito, sempre conversado, sempre falando. Eu peguei a caneca, olha só, eu peguei a caneca. A caneca, agora eu vou beber água, né? E brincar com a criança, sempre tá chamando pelo nome, né? Chamando e brincando e falando e conversando e mostrando, olha, vamos tomar banho. Agora lavei o cabelo, lavei o rostinho, lavei a mão, vamos lavar a mão, vamos esfregar a mão. Sempre conversando. Esse é o princípio básico. Daí para frente a gente vai estimulando as pessoas, né? E olha, essa semana você vai trabalhar assim, tá? Colabora dessa maneira, porque eu trabalhei essa parte, agora vocês. Aí eu vou dando feedback, sempre dou um feedback depois das sessões, né? Eu chego sempre para os pais e converso. Olha, eu trabalhei assim, a resposta foi essa. Se vocês puderem fazer isso e isso em casa, vai melhorar ainda mais a qualidade de vida, tanto de vocês quanto da criança. Luciana, quais são os primeiros sinais, que sinais os pais devem ficar atentos com relação ao desenvolvimento da criança para falar assim, não, peraí, tem um alerta aqui, eu acho que eu tenho que procurar um fonoaudiólogo. Olha, isso vai depender muito de criança para criança. Exemplo, um bebê que está amamentando, que está com o olhar perdido, que geralmente quando o bebê, entre aspas, não atípico, que são palavras que eu não gosto muito de usar, né? Mas a gente tem que explicar, né? Que está amamentando, a criança faz um contato visual com a mãe. Se a criança já tiver, o bebê já tiver com o olhar perdido, esse já é um sinal para prestar atenção, sabe? Quando não, quando isso não acontece, a criança vai se desenvolvendo ou demorando nessas partes, sentar, sustentar a cabeça, né? Ou se começar a chamar a criança a não responder, ou que não fale, né? O bebê, mas que tenha aquela percepção, chamou a criança, automaticamente se vira, né? Não aconteceu, a criança permaneceu ali. Ou com olhar fixo, principalmente em tela, né? Que hoje em dia, né, as mídias, o telefone, tablet, televisão, é muito fácil. Não existe mais as brincadeiras, então, e a criança fica fixa. Aí você chama uma, duas, três, quatro, e a criança não responde. Desliga a televisão, a criança não responde. Vamos procurar ajuda, né? A criança começa a andar, digamos, 1 ano e meio aproximadamente, e
retrocede, entendeu? Procura um especialista. Leva no neuro, leva no pediatra e pergunta, olha, tá com 1 ano e 6 meses. Tava tudo tranquilo até agora. Retrocedeu. Parou de falar, não quer comer o que eu ofereço, tá rejeitando alimento, tá rejeitando a comida mais consistente, né? Só quer comer líquido, não quer comer a fruta tal, só come a fruta tal, tem problema com textura. Então, prestar atenção em pequenos detalhes que já pode ser um indício de algo relevante. Luciana, você falou com relação à questão da tela. Você acredita que o uso excessivo de telas pode potencializar algumas patologias ou atrapalhar no desenvolvimento da criança? Sim, sim, porque limita. Quando você tem apenas um único objeto, né, que você se fixa ali, mas aquilo não tem funcionalidade, você limita, entende? Não vou dizer que eu não uso. Eu uso o recurso, sim. Dentro do meu tablet tem N atividades lúdicas, mas eu não me prendo ali. A criança não fica só ali, entendeu? Quando acho necessário trabalhar determinadas, né, situações, eu tenho objetivo para aquilo. Aí eu utilizo, senão são atividades lúdicas, atividades que proporcionem um desempenho, uma funcionalidade no brincar. Pegar o brinquedo e saber o que fazer, não pegar um carrinho, por exemplo, e ficar só rodando a rodinha, sabe? Saber que aquele brinquedo pode empurrar e andar, né? Pegar uma panelinha, botar comidinha dentro, fazer de conta que tá fazendo, né, um almoço, como brincou até com uma criança, vamos fazer um piquenique, né? Dá funcionalidade ao brincar. Que seja dando a mão e pulando, mas está tendo uma função, tem um objetivo para aquilo. Eu estou pulando por quê? Porque eu estou estimulando essas áreas, eu estou estimulando o corpo, eu estou criando um vínculo com aquela criança. Entende? Então, tela sim, ela limita. E não só criança atípica, criança não atípica, limita a nós, Sim, né? verdade. Até a gente tem que se policiar, né? A gente É, está precisando colocar tempo para a gente ficar na tela, é. ter esse cuidado. Luciana, eu queria que você falasse um pouco o que é a radiestesia e o trabalho que você desenvolve no Na consultório verdade, com ela. na verdade, a radiestesia ela é uma terapia que não faz parte da fonoaudiologia. Eu fiz por quê? Que dentro da radiestesia eu percebo os locais que estão desalinhados. Aí parte mais para a área holística, sabe? É uma terapia holística. E eu fiz por conta de observar onde está a área desalinhada, né? Aquela parte que eu percebo que está desalinhada, eu estimulo. É onde eu coloco um pouco mais de objetivo e de funcionalidade dentro daquela parte que eu percebi que não está dentro de um padrão que eu considere legal. E como que os pais veem a questão do tratamento holístico? Eles ficam curiosos, com dúvida, eles gostam? Teve algum pai que já não quis? Como é que você lida? Olha, eu sempre explico o que eu estou fazendo. Geralmente eu não uso as técnicas holísticas. Eu uso tudo dentro da ciência, sabe? Holístico eu uso para pessoas que me procuram querendo uma melhora de vida, né? Uma condição melhor dentro de uma ansiedade e tal, que não faz parte da fonoaudiologia. Isso é uma área extra, né? Que eu fiz também a fim de estudos, e dentro desses estudos eu descobri que esses pontos energéticos, esses pontos norteadores do corpo, eles me dão uma informação. Então, quando eu chego para um pai, para um responsável, para uma mãe, né, eu explico. Olha, eu pretendo utilizar também, além das técnicas, né, que usa como aba, prompt, né, para criança, eu gosto de trabalhar assim. Eu utilizo essa técnica que já faz tempo que eu estou estudando, vejo o retorno e eu dou esse feedback. Olha, hoje eu trabalhei assim, 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 né?
Trabalhei orofacial, trabalhei dentro da ciência ABA, trabalhei o prompt, se for o caso. E dentro do tempo da sessão, eu determino um período para trabalhar com essa técnica, entendeu? Que não é holística, é ciência. Luciana, eu queria que você falasse um pouco sobre outras questões, por exemplo, que a gente, a gagueira, a língua presa, né, que a gente falava. Ainda, você recebe ainda crianças, não sei se parece que a gente não tem visto mais tanto, reduziu ou é porque as pessoas estão tratando, então a gente não encontra mais tanto? Não, tem bastante. Trocas de fonemas. A gagueira, sim, a disfemia, né? Tem bastante. Disfemia, a gente trabalha muito a respiração, trabalha orofacial, né? Trabalha a deglutição, postura. E a criança vai melhorando. Muitas vezes até tensão mesmo. A criança também é ansiosa, sabe? Ela também demonstra ansiedade. Também demonstra, às vezes, depressão. Que aí a gente já parte para outro profissional, né? A dificuldade de fala e linguagem. Sim, aparece. Troca de fonemas. Eu trabalho com troca de fonemas, a técnica do prompt, né? Dando os estímulos, o orofacial. São exercícios próprios para desenvolver e instalar os fonemas que não estão omitidos, né? O R vibrante, né? Falar trem, né? Muitas crianças têm dificuldade. Tem. São exercícios que são feitos, orofaciais, e vão sendo estimulados para instalação fonética. Entendeu? Que aí é bem direcionado. Essas técnicas são direcionadas para instalação fonética. Um T que troca por D, um D que troca por G, né? O S, o J, o X, né? São fonemas que as crianças falam muito assim, né? Vou dar um exemplo de uma palavra. O chão. Tem criança que fala o são. Aí a gente instala, a gente faz biquinho. Então, tem séries de técnicas que a gente usa para isso. E essas questões, a causa delas são questões biológicas? Nem sempre. Nem sempre. A língua presa, por exemplo. Às vezes não é a língua presa. É a falta de mobilidade. Uma criança que de repente demorou muito para mastigar. Uma criança que de repente demorou muito para falar mesmo, né? Não tem a mobilidade da língua suficiente para desenvolver esses fonemas. Não é uma questão genética, né? Ou no caso do freno, né? Do freio, que quando a gente faz o teste da linguinha, que a gente chama de borboleta, né? Que sobe só as laterais, muitas vezes corta, fica sequela? Não. Ela pode desenvolver perfeitamente, mas o formato da língua é diferente. Não que vai prejudicar, entende? Luciana, hoje o seu trabalho é mais direcionado a crianças ou você também atende adultos? Eu também atendo, mas a maior procura é de criança. E com relação às crianças, de que forma é a importância do lúdico, da brincadeira no atendimento? Toda. É a base. A base é o lúdico, né? Que se eu ficar presa apenas em uma área ou tela, por exemplo, ou só numa brincadeira, não. Tem uma gama de situações que a gente pode utilizar para aquela criança explorar melhor, entendeu? Eu preciso desse estímulo que ela procure aqui, daqui. Eu tenho um determinado tempo de sessão. Dentro desse tempo, eu divido. Eu trabalho um pouquinho o orofacial, eu trabalho um pouquinho a parte da fala, depois eu divido para as brincadeiras lúdicas. E ali é onde eu tenho vários retornos. Muita coisa. A criança se descobre, nossa, né? Eu montei, outro dia a criança montou uma casinha mesmo, né? Com os objetos, ela montou, né? Com o joguinho. E muitos deles também é muito legal que a gente faz aquela troca, né? De ganhar e perder, de montar, desmontar. E é muito legal essa troca, porque no caso, quando a criança me vence dentro de um jogo,
né, que a gente esteja fazendo, a criança se sente, caramba, ganhei a tia. Então, eles se sentem mais capazes, sabe? Eu consigo. Nossa, eu ganhei a tia. Porque eles olham pra gente de uma forma diferente, sabe? Uhum. Por mais que eu me jogo no chão, sabe? Fico com eles ali jogada. Hum, Deito com eles, eu me torno igual. Então, mesmo assim, eles olham de uma forma diferente. Então, essa questão lúdica, de a gente trabalhar os jogos e às vezes da competição, né, entre, no caso, a criança comigo, né, que é o individual, né, a terapia, o que que acontece? Eles se sentem muito capazes. Eles olham e falam, caramba, eu consegui. Às vezes a gente burla um pouquinho, né? Mas aí a gente não conta. Aham. E dentro da musicoterapia, eu queria que você falasse um pouco do livro. E sim, como é que eu trabalho a musicoterapia? Geralmente as pessoas, a musicoterapia, ela usa um instrumento, você demonstra os instrumentos, as notas musicais, você trabalha dentro desse campo, né? A minha proposta é um pouquinho diferente. Eu utilizo a música para me comunicar, tá? Porque a música ela tem um poder dentro do organismo humano fenomenal. Ela dentro o adulto mesmo, quando escuta uma música, caramba, eu lembrei que aconteceu isso, ouvindo essa música. Ou seja, ali houve um resgate, né? Quando eu trabalho a musicalidade, eu ofereço aquela música, eu vejo o retorno que a criança me dá, ou o adulto, dependendo, né? Ela vai me dando essa resposta. E como eu faço? Quando uma criança não verbal, eu converso com ela cantando, entende? Porque o som é diferente e aquilo chama atenção, aquilo toca, a melodia ela toca no organismo e ela tem uma função também dentro dos, dos processos neurais, né? E quando a criança começa a escutar aquele som, aquela música, ela me dá uma resposta. Vou dar um exemplo de um paciente de ontem, né? Ele é não verbal, mas ele faz contato e tudo. E eu resolvi começar a conversar com ele cantando. E ele foi me respondendo tudo que eu perguntei para ele. Né? Eu estava trabalhando cores, né? E ele foi respondendo. E eu trocava, são potinhos com fichas para a criança colocar dentro das cores. É pareamento que a gente chama, né? Então eu fui cantando, falando assim, tô trocando de posição. Aí botava uma melodia, mas ele achava engraçado e começou a cantar junto comigo. Aí começou a falar vermelho, azul, o amarelo, e assim foi. Então eu uso a música para isso, para que a criança me dê, ou o adulto me dê essa resposta. Porque eu toco, eu chamo a atenção, eu estimulo os campos neurais, entende? Eu não utilizo a música apenas como instrumento, como para ensinar uma nota musical, para mostrar, né, para cantar. Canto também, lógico, né, que a gente Uhum. usa muita música. Mas o meu objetivo é esse, né? Eu uso uma dinâmica. A forma como a música atinge, né? Ela acaba atingindo de Exatamente. uma forma diferente do que se você Isso. estivesse conversando, Muito. né? Se você estivesse falando. Você trouxe alguns equipamentos, eu queria que você mostrasse pra gente e explicasse Sim. a função deles. Olha, isso aqui, eu trabalho com ele como? Ele é um ultrassom, tá? Ah, ultrassom na fonoaudiologia, como assim? Bom, ele, claro que tem uma frequência, tem toda uma tecnologia para poder usar. Esse aqui, no caso, ele estimula o quente, o frio e o ultrassom, né? Por que o quente e o frio? Bom, o quente, ele vai relaxar, né? Então, eu posso utilizar nessa área para dar, né, um relaxamento, para poder melhorar a deglutição. O frio. Por que eu uso o frio? O frio, ao contrário, ele fecha. Então, o que eu faço? Alguns estímulos. Criança que tem cealorreia, né? Que fica com a boquinha mais aberta. Eu utilizo o gelado para poder estimular e fechar e deixar a face mais rígida,
né, com mais elasticidade, que ela possa conseguir fechar a boquinha, né? E o ultrassom serve também para a mesma coisa. Eu uso o ultrassom para deglutição, diminui a celorreia, diminui, assim, modo master. E dentro do geladinho também, que eu boto no cantinho da boca, que automaticamente você bota um geladinho para você ver como é que você não fecha a boca, né? Você bota alguma coisa gelada, é automático. Porque eu uso o inconsciente. Quando eu jogo aquele estímulo, eu estou usando... No instinto da criança. Qualquer um, qualquer pessoa. Eu só tocar naquele ponto, o que a criança vai fazer? Fechou. Se eu tocar nesse ponto, fazer o estímulo para baixo, o que a criança vai fazer? Engolir. Entendeu? É automático. Então, eu uso dentro dos estímulos que já são básicos do ser humano. A partir daí, a criança já se torna, já vai no inconsciente e ela, por ela mesma, já começa a fazer. Assim, muitos casos de celorreia já estão sendo O sanados. que é a celorreia? É quando a criança baba, desculpa. É quando tem aquela baba excessiva, né? Chega a molhar, a criança fica toda molhada, né? Às vezes vira geladinho, tá tudo, né? Muita baba, né? Literalmente é isso, né? E esse, no caso, o ultrassom e o gelado e o quente trabalha isso, nessa parte. E os outros? Esse daqui é um vibradorzinho mesmo que eu uso no orofacial. Às vezes eu prendo um palitinho para trabalhar dentro da boquinha, né? Dali eu posso perceber se tem um reflexo, né? Se a criança vai, né? Chama reflexo de Gag quando faz a ânsia, né? Então esse aqui eu também trabalho para dar estímulo mesmo, né? Para a criança ter a sensibilidade, perceber a diferença. As crianças adoram. Eles pegam da minha mão e fazem por eles mesmos, né? E esse daqui, geralmente ela é uma caneta de acupuntura, só que ela não tem agulha, né? É uma caneta estimuladora. Como é que eu utilizo? No caso, se eu vou utilizar em mim, eu não preciso disso. Se eu for utilizar em outra pessoa, a criança segura aqui, ou eu prendo uma parte do corpo, né? Com a minha mão mesmo, encosto, e vou fazendo os estímulos. Como que eu sei? Né? Geralmente eu uso a mãozinha. É o estímulo elétrico? Né? Dentro das áreas que eu preciso trabalhar. Um não verbal, como é que eu utilizo? Nas pontinhas dos dedos, né? Que é onde, que representa as pontas dos dedos, toda a parte, todo o cérebro, é o cérebro. No dedão, eu trabalho a fala, nesse e nesse. Eu trabalho a fala, eu trabalho a fala, eu trabalho a emissão vocal, eu trabalho a percepção auditiva, eu trabalho a questão do retorno auditivo, trabalho a fala, né? Aqui é a mesma coisa, cérebro, fala, audição, percepção auditiva. Aqui já trabalho um pouco da área da ansiedade, né? Essa parte aqui. E essa parte aqui eu trabalho todo, né? Trabalho toda a parte cerebral, cognitiva, sensorial. Esse aqui que a gente chama de ponto gama, que eu também trabalho toda a área cerebral, todos os estímulos, cerebral, cognitivo, né? Mental, fala. Quando a criança já fica legal, aí eu já começo a partir para a área de Broca, para estimular a fala, né, na cabeça, né? Alguns pontos que estimulam a cognitiva, a percepção, aqui, aqui, aqui. Aqui são pontos específicos, aqui, aqui. A parte da amígdala. Por quê? Você estimulando essa parte aqui, às vezes eu não uso a caneta, porque muitas vezes não detecta um ponto. Eu gosto de fazer, estimular com o dedo. Por quê? Pensa quando você não consegue emitir alguma coisa porque você está preso, né? Você está ali com uma resistência, você não consegue falar porque algo aconteceu ou por uma limitação, não importa. Quando estimulo a amígdala, ela é representante do cérebro.
Então, eu estimulando ela, eu desbloqueio N funções cerebrais, entendeu? Então, eu estou dando estímulo para capacitar a pessoa ou a criança na área cerebral correspondente, né? Qual é? Todas, né? Por que que eu trabalho aqui? Né? São todas as percepções, todos os estímulos que vão diretamente para onde eu quero, né? Por que que eu venho aqui do lado? Porque aqui passa algumas inervações, aqui passa algumas, principalmente auditiva, né? Aqui também, aqui, né? São os motores da fala que eu vou estimulando, porque é inconsciente. Quando eu vou dando os estímulos, né, em determinados pontos, ela vai trabalhando no inconsciente, vai trabalhando dentro dos comandos cerebrais. E a criança me dá a resposta, ou a pessoa me dá a resposta. É quase que imediato, E entendeu? o resultado dessas técnicas é o mesmo para todo indivíduo ou tem indivíduos que reagem melhor ou não reagem? Olha, todos os que eu fiz a técnica, que é um estudo meu, tá? Funcionaram. Todos, sem exceção. Ah, me procuraram conversando, né? Me procuraram perguntando, poxa, eu tenho muita ansiedade. Conversando. Uhum. Olha, você não precisa acreditar, tá? Faz isso, começa a trabalhar, você não precisa da caneta. Posso usar a mão, né? Porque ela faz um barulhinho e tem criança, por exemplo, que não gosta. Uhum. Então, muitas vezes eu não uso. Então, eu começo a estimular aqui, começo a apertar alguns pontos que vai trabalhando também essas questões. Ou seja, eu nunca tive até agora um resultado desfavorável, entendeu? Para mim foi um achado dentro desse estudo e as respostas estão sendo maravilhosas. Luciana, a gente está falando de equipamentos, de técnicas. Como que a ciência, a pesquisa colabora dentro da área da fonoaudiologia? Olha, a ciência ela está sempre buscando informações. Então a gente vai se adaptando àquilo. Como eu dei o exemplo da síndrome de Asperger, que agora não é o nível do autismo suporte 1. Então a gente vai se adaptando de acordo com as informações da ciência e dentro dali a gente vai fazendo estudos. A troca de fonemas surgiram várias técnicas para trabalhar, né, como o prompt, a ciência ABA, que trabalha muito essa questão, né, do lúdico. Daí a gente vai, conforme a ciência prova aquilo, dentro daquilo, as técnicas vão aparecendo e a gente vai se aprimorando, entende? Como eu sou uma pessoa um tanto que eu gosto muito de estudar, eu gosto de buscar, eu gosto dessa área, o que que eu faço? Eu estudo muito. Eu vou buscando sempre alguma coisa diferente que eu possa trabalhar, porque eu gosto muito da área neurológica. Então, tudo que eu faço, tudo que eu busco é nessa área. Foi por isso que eu cheguei nessa técnica. E, Luciana, com relação a resultados na sua carreira, quais foram alguns resultados que te marcaram? Olha, muita coisa, são vários. O primeiro, uma criança que eu trabalhei com ela, que ela não respondia, não se falava muito de autismo nessa época, sabe? Era uma incógnita ainda. Então ela tinha bastante estereotipias. E como eu trabalhava com reorganização neurológica, né? É uma técnica que você vai estimulando as crianças em todas as fases que ela passa de crescimento, né? Como assim? Ela deita, ela mexe os pés com uma posição certa, né? Depois as mãos, vira. Toda a fase que o bebê passa, a pessoa vai passar igual, até chegar na fase do andar. Quando chegar na fase do andar, que vai andando de um lado para o outro, aí começa a trabalhar o orofacial. Então eu trabalhava assim. Enquanto isso, dando os estímulos, trabalhando com ela deitada, eu estava cantando. Aí quando eu cantava, que eu sempre tive esse hábito, estava fazendo os estímulos no pezinho, daqui a pouco eu cantava, a criança olhava. Aí eu parava, ela
novamente. Começava a cantar, me chamou a atenção. Eu comecei a falar com ela cantando. Foi onde eu descobri o biocanto. Comecei a falar com ela cantando. O que eu fui fazendo? Ela me respondia. Eu cantava perguntando para ela se ela queria água. Botava uma melodia qualquer, assim, cantava e ela respondia. Com a cabecinha, ou ela cantava também. Ou seja, eu fui conversando com ela, cantando, ela me respondia, aí eu fui tirando a melodia, né, e deixando só a fala, conversa. Então eu começava cantando e terminava falando. Que E você ela, já conseguia prender isso, ela e quando é, chegava o momento da fala, ela estava ainda é, concentrada, né? consequência, eu consegui tirar totalmente a melodia e ela começou a ter a resposta efetiva, né, a comunicação funcional que a gente chama. Hum. Ela começou a dar as respostas. Luciana, eu queria que você falasse um pouco da importância dessa comunicação efetiva, por exemplo, para o convívio dessas crianças com a família. Qual é o papel, a importância de se trazer essa comunicação até para o dia a dia, para o cuidado dos pais? O que seria a comunicação funcional? A comunicação funcional é quando você consegue se comunicar e ter uma resposta que você compreenda. Ah, mas ele não fala, ou ela não fala. Trouxe a resposta que você queria? Então, é uma comunicação funcional, sim. Tá? Você perguntou, fulaninho, fulaninha, você quer água? Se a criança te deu alguma resposta, é uma comunicação funcional. Vamos almoçar e a criança senta à mesa, como por exemplo, é uma comunicação Uma forma funcional. de dizer sim, né? Sim, qualquer tipo de comunicação que você está sendo compreendido e se fazendo compreender é funcional, entendeu? As pessoas confundem muito, ah, mas a criança não fala, mas ela está te respondendo. Ele está se comunicando. Ele está, às vezes, no olhar, a criança fala, sabe? Diz o que quer, o que não quer. Luciana, e dentro dessa sua área de experiência, como que você vê o futuro dessas crianças na adolescência, na vida adulta, e de que forma que você acha que a sociedade precisa se preparar e entender para poder acolher, abraçar e socializar? Olha, a sociedade tem muito que aprender sobre, porque é inevitável a criança colocar aquele colar e a pessoa automaticamente não olhar. Ou sem querer, né? Porque eles, muitas vezes, o objeto que está na mão de outra pessoa, a pessoa já faz A sociedade precisa entender que o autismo não é apenas um transtorno, é um excesso de sinceridade, né? Porque ele vai mexer naquilo, mas não está fazendo por mal, ele quer ver, ou está acostumado com aquilo, então ele não tem filtro, entende? E a sociedade não está preparada para isso, não está preparada para entender eles. A sociedade não entende que eles às vezes querem se comunicar, querendo, mostrando, apontando, né? Ou tá com uma tela que vai puxar de você. Muitas vezes eu já vi criança fazer isso, pegar, alguém tá no telefone, a criança fechar. Como que não, não pode. Você não pode estar usando o telefone agora, né? E a sociedade não está pronta. A pessoa já diz, ai, eu não sou obrigada. Não, não, realmente não é obrigada. Mas não custa compreender, entender e respeitar. Acima de tudo, a pessoa precisa respeitar. O que eu vejo para o futuro? O quanto antes começar os tratamentos, o quanto antes ele vai se desenvolver, né? O quanto antes ele vai demonstrar uma resposta. O quanto antes vai ser funcional em todos os campos da área dele. Entendeu? Agora, demorou um pouco, vai ser uma pessoa dependente. Aí criar autonomia já demora um pouco mais. Consegue? Consegue. Mas a pessoa ainda fica um tanto dependente. Tanto, e também acontece o contrário. Acontece não só da criança ser dependente dos pais, acontece dos pais ser dependente da criança, né?
Às vezes está grandinha, a mãe não consegue nem desmamar. Não consegue. Mas eu preciso disso. Gente, mas não, tudo bem, eu entendo. Juro que eu entendo. Só que não necessita. Você pode criar vínculo de outra maneira. Ele não vai sair correndo pelo mundo, né? Não é assim. Então, vamos trabalhar esse lado também. Os pais precisam entender também. Eu já vi muito caso dos pais serem independentes da criança e não ao contrário, sabe? Luciana, dentro da sua área de pesquisa, dos seus anos de experiência, você acredita, é um assunto que a gente sempre escuta muito, né? Você acredita num aumento dos números de casos ou você acredita realmente que hoje em dia existe um diagnóstico que não existia ou você acha que é os dois? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acredito que ainda vai surgir novidades, entendeu? Porque já falaram que não era, dentro de estudos, já chegaram à conclusão de que não era congênito. Agora já tem estudos dizendo que alguém lá atrás teve. E foi passando, e surgiram novos casos. Casos às vezes leves, casos mais complicados. Você vê que tá muito adulto sendo diagnosticado. Sim, é uma coisa que a gente acompanha bastante até na internet, né? Então a tendência é o quê? Acontecer, continuar acontecendo. Eu acredito que possa melhorar? Sim. Agora, possa acontecer outros casos? Sim. Pode descobrir outros? Sim. Vamos botar de uns anos para trás. Síndrome de Down. Quase não vejo mais. Você acha que teve uma redução? Sim. Pelo menos assim. Nas clínicas, de uns 15 anos para cá, eu vejo pouquíssimos casos. Podem ter muito por aí, mas eu não estou vendo. Você acha que podem ter sido algumas medidas que foram tomadas, Acho. como cuidado do pré-natal, algo desse tipo? Com certeza. Com certeza. Como é que eu posso prevenir autismo? Não sei responder. Muita coisa ainda para caminhar, né? Para se descobrir, se entender. Até porque não é um transtorno. Você não vai ver no exame de sangue, no exame de ultrassom, né? Você não vê. Não tem como descobrir. Você vai vendo conforme o desenvolvimento da criança. E o quanto antes descobrir, quanto antes a criança vai desenvolver. Luciana, e dentro do seu trabalho, quais são os planos para frente, para o futuro? Eu quero levar esse projeto adiante, que é uma coisa nova, diferente, né? E eu já estou escrevendo, eu já escrevi o livro, né? Não publiquei ainda, né? Primeiro tive a certeza de que funciona. Daqui para frente trabalhar efetivamente como uma ciência. Então eu já estou levando para o conselho, já estou fazendo artigo para que se torne algo comprovadamente, né, que já é favorável para todo o tratamento. Isso então, é muito importante, né? Para que essa alegria que você tem, essa felicidade da família e sua de ver esses resultados, para que possa chegar em outras pessoas também, né? Que possa ajudar outras crianças, outras famílias. O quanto mais de estímulo que puder dar, o que eu puder fazer, né? Eu conseguindo demonstrar e passar adiante para que outras pessoas possam utilizar para usar, para trabalhar com a criança, né? Com seus pacientes ou com outras pessoas, que pode ser usado para tudo. Não só síndrome, patologia. Você pode usar qualquer campo, entende? Então, meu objetivo para o futuro está sendo focar e levar isso adiante. Luciana, queria que você deixasse seu contato. Pode deixar seu telefone e sua rede social, por favor. @terapia_TCR. E o telefone? O telefone é 21 973 80 11 23. Luciana, se você quiser deixar uma mensagem para quem está assistindo, para poder buscar, né? Se tiver com alguma dúvida, se tiver percebendo algumas características na criança, a necessidade, a dificuldade ali na fala para buscar atendimento, pode deixar um recado. Acredite sempre no potencial da criança.
Acredite sempre no próprio potencial, porque é real, é real. E a pessoa tem que acreditar, é real, é capaz, pode. Tudo pode se concretizar a partir do momento que acreditar. Obrigada, Luciana. E agradecer também ao nosso patrocinador, o Estética Clube Fitness, Saúde e Estética. Instagram, @Nova Estética Clube Academia. E fiquem ligados que toda semana tem episódio novo, trazendo um especialista para poder falar de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Até o próximo episódio.